Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na esperança, na perseverança daquele que nos ensina a perseverar sendo seus imitadores. Aquele quando imitamos os seus passos, porque imitamos porque ele é o elo da perfeição. A palavra diz que o varão que domina a sua boca, o varão é perfeito, domina todo o seu corpo. Ele é o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos de alguma maneira, mas segundo a graça somos cumpridores. É o dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, aonde ele cumpriu em todos os pontos. Aquele que cumpriu a lei, através da lei, a cumprindo em todos os pontos, segundo cumpriu os mandamentos. O grande mandamento, amar somente o nosso Senhor e Salvador, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Ele cumpriu fazendo a vontade do Pai. Aquele que disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele cumpriu em todos os pontos. Através da lei, ele cumpriu os mandamentos, onde ele nos ensina que se ele não tivesse vindo a nossa semelhança, não haveria ninguém como culpado, mas como ele veio e cumpriu, ele é aquele que nos concede a possibilidade de fazer as mesmas obras. Ele disse: obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Aquele que disse, depois que passou pela morte e cruz, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro Consolador, o advogado. O primeiro advogado é recebido ainda como que pecadores, é recebido na própria incredulidade. Mas o segundo, do qual eles foram revestidos do alto, da qual ele disse: ficai em Jerusalém, até que vós sejais revestidos da minha força, do meu poder, aonde a palavra diz que homens simples, como que pescadores, como Lucas, que era médico, assim como Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, aonde a palavra diz que eles anunciavam o evangelho com intrepidez, com ousadia, espírito de ousadia, jamais covardia, aonde assim nós estamos com a oportunidade de anunciar as boas novas, o arrependimento. Mas Jesus também já anunciava que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, da qual ele mesmo dizia e nos diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo. Aonde está escrito a vontade, aqueles que fazem a vontade do Pai, é a família de Jesus. E o Pai disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ele nos ensina a anunciar o arrependimento, a não se envolver mais segundo os procedimentos que eram meramente ordenanças humanas, segundo ordenanças da qual Jesus já dizia para eles que as vossas tradições judaicas os afastam a cada dia de aproximar a Deus, porque todo aquilo que segue o que é terreno, ensinamento terreno,
doutrina meramente humana, ondas teológicas do qual são levados de um lado para o outro, estão sempre a operar, a semear vento e colhem a própria tempestade, por perseverarem segundo as doutrinas cheias de demônios, purificações exteriores impossíveis de os purificar, porque a purificação tem que ser do interior para fora. E todos aqueles que estão segundo os procedimentos do tabernáculo terreno trazem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque nós cremos naquele do qual nós não vemos, mas depositamos a nossa fé, cremos de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal, e Ele é aquele que nos instrui constantemente a estar desviando do mal. Nós o ouvimos constantemente, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é Cristo ungido, Ele é a palavra de Deus, Ele é a voz de Deus. Aquele que fala meramente em Deus e não tem o Filho, a palavra diz, estes não têm o Pai, nem tampouco o conhece, porque na verdade o Filho é aquele que revela o Pai, porque ele esteve com o Pai, veio, fez as suas obras, passou pela morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e ascendeu novamente às regiões celestiais. Assim como Ele é aquele que conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai se não for por Ele. Por isso nós conhecemos o Pai, porque nós temos aquele que nos revela. Aleluia! Aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Aquele que nos ensina que são tempos, assim como na época de Noé, o povo bebia, comia, dava-se de casamento como que nada tivesse acontecendo. Mesmo sendo exortados, continuariam na negligência no ensino, assim como dispersos em relação àquele que é do alto. Estariam entregues às suas próprias vontades, ambições egoístas, segundo as suas perversidades, segundo as suas orgias, bebedices, glutonarias, e ainda como que cães em relação para com aqueles que têm a pérola e exortam para que o povo venha se arrepender. Jesus também nos ensina a não desperdiçar as vossas pérolas com aqueles que não estão dispostos. Tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir, que ouça, aquele que não quiser, que não ouça. Quando um tolo é exortado segundo a sabedoria do alto, se torna mais um inimigo daqueles que exortam. Mas o sábio acata as advertências e se torna mais sábio ainda, assim nos ensina o Senhor. Por isso, em mais um dia, aqueles que têm ouvido, que ouça essas palavras e persevere, porque é através da palavra que somos santificados e purificados enquanto há tempo, e perseveramos não segundo o padrão deste mundo, mas sendo transformados, renovados segundo a sua força e o seu poder, e a Ele seja toda honra e toda glória, dom gratuito, para que ninguém se glorie de suas próprias obras, assim nos ensina. E em mais um dia Ele é aquele que traz livramento para alguns, assim como grande, repentina destruição para outros que perseveram na desobediência, assim nos diz o Senhor.